Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nesta sexta-feira de manchetes melancólicas, estou vendo aqui a manchete do Correio do Estado de hoje. Agora eu acertei. Contágio cai, mas número de mortes volta a crescer. Isto, a chance de uma pessoa ser infectada pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul está um pouco menor. A média móvel de mortes, porém, subiu para 16 por dia. Verada que se cuide aí. À medida que o carnaval se aproxima, a média móvel de mortes registra aumento, assim como os novos casos. A taxa de contágio, porém, caiu. Também, né? Pelo menos alguma coisa cai, né? A taxa de contágio, porque está cada vez mais difícil, cada vez pior, né? Cresce nessa segunda onda. Essa segunda onda aí está crescendo. Deixa eu mexer aqui nesse trem aqui. Está muito. Agora está legal. Ficou legal assim, tipo? Ficou melhor assim. Então, a taxa de contágio em Mato Grosso do Sul chegou a 0,92 nesta quinta-feira, ontem. Significa que a cada 100 pessoas com vírus, outras 92 são infectadas. No início do ano, esse índice era de 1,2. Apesar da queda no contágio, especialistas temem que a população relaxe novamente nas medidas de biossegurança, sobretudo no final de semana de carnaval. Agora, não vai ter carnaval, né? O carnaval vai ser o mínimo. Claro que vai ter, né? Alguém vai sair e tal, mas não tem aquele mesmo, principalmente aqui em Campo Grande, que tinham esses blocos da Valu, não sei o quê, essas concentrações vão ser bem menores, vão ser atenuadas, de modo que o contágio vai ser menor, e toda a expectativa é que depois do carnaval não aconteça o que aconteceu depois do Natal, né? Vai ter aglomeração, vai ter. Ninguém consegue impedir isso, mas naturalmente vai, se Deus quiser, nós estamos dependendo muito de Deus, né? Nós sempre dependemos, mas se Deus quiser e a gente der uma forcinha para Deus, vai passar esse carnaval e naturalmente com a vacinação normal, esperar que o governo consiga vacina, porque eu falei isso desde o começo da vacinação, venho falando, aliás, bem antes, né, porque não se fez nada para que essa vacinação fosse bem sucedida, que a gravidade, né, dessa falta de vacina, o governo não preparou. Eu tenho que voltar a falar nisso, né? O governo federal não teve o menor interesse nessa campanha de vacinação. Ora, quando o presidente da República não se interessa, o time dele inteirinho faz corpo mole. E ainda com essa campanha, né, radical que existe nas redes sociais, e em algumas emissoras também, a única emissora no Brasil, por isso que eu falo e as pessoas se chateiam, acham que eu estou sendo
muito parcial nos meus comentários, nas minhas considerações, mas, em verdade, a única rede de televisão da chamada grande imprensa do Brasil, a grande mídia do Brasil, a única emissora que realmente tem feito um grande investimento na campanha de imunização, na campanha contra o coronavírus e, sobretudo e principalmente, na campanha pela imunização, é a Rede Globo. Porque o Silvio Santos está no bolso do governo. O pastor Edir Macedo está no bolso do governo. O R.R. Soares, está todo mundo, né? O Malafaia está todo mundo no bolso do governo. A Rede TV está no bolso do governo. Todo mundo puxando o saco do governo, tentando ser agradável ao governo, porque o governo está pagando. Aí termina, né, transformando a vacinação, transformando a coronavírus num grande palanque eleitoral. Uns botam a culpa, porque o calça apertada lá, o Dória, né, o calça apertada, ele é que começou tudo, não foi. Toda essa farofa começou exatamente no dia em que o Bolsonaro se declarou candidato à reeleição. Aí ele abriu, né, o espaço, criou pretexto para que todos os adversários dele também tentassem aproveitar, né, esse momento crítico que devia ser aproveitado para se fazer a grande união nacional da luta contra o vírus, aproveitou para transformar isso em palanque. Aí o senhor Bolsonaro faz palanque, o senhor Dória faz palanque. Se você abrir a rede social hoje, é um discurso só pela reeleição do Bolsonaro. É só todos os seguidores dele, parece que há uma campanha sincronizada para se, no hashtag lá, Bolsonaro 2022. Então, 2020, não, 2012, não, 2012, nós estamos em 2010, 2022. Eu que estou atrasado, né? 2022. Bolsonaro 2022. Então não é possível, né? E o Bolsonaro boicotando abertamente o próprio Ministério da Saúde. Boicotando quando ele sai sem máscara, quando ele aglomera propositadamente, quando ele não mantém, porque o presidente da República, a gente ele tem que dar o exemplo, porque ele é o chefe da nação. Dá o exemplo para o pessoal dele, cobrar do pessoal dele e dar exemplo para o resto da nação, para que toda a população se engaje neste grande movimento de combate ao coronavírus. Porque o grande inimigo não é o Bolsonaro, o grande inimigo não é o Dória, o grande inimigo não é a vacina, o grande inimigo é o coronavírus, é a pandemia. Essa é a grande inimiga que está dando de 10-0 no mundo. O mundo inteiro está apanhando da pandemia. E o Brasil, então, nem se fala. Aqui no Brasil, que é um país tropical, é um país onde a pandemia, pelo menos formalmente, né, deveria chegar bem depois ou nem chegar, está sendo, né, epicentro aí no mundo a partir dos Estados Unidos da América do Norte. Então, é preciso que agora vai mudar lá nos Estados Unidos, porque agora tem gente no governo, tem os democratas estão no governo com compromisso. Eu estou vendo aqui no jornal do Biden de vacinar todos os Estados Unidos até julho. Né? Até julho vai vacinar. Por quê? Porque o presidente da República foi o primeiro a ser vacinado. E eu até defendo aí, o pessoal fica nessa putaria de que prefeito não pode vacinar, fura fila e tal. Eu sou a favor de que o presidente da República seja o primeiro a tomar, o governador do estado seja o primeiro a tomar e o prefeito da cidade seja o primeiro a tomar. Tenha ele idade, não tenha, fura fila, não fura. O primeiro, para quê? Para dar o exemplo, para mostrar para a população que ele está tomando a vacina, que ele quer, que ele aprova a vacina, que ele não é
terraplanistas, que ele não é negacionista. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil agora, o que está acontecendo no Brasil tem até um certo interesse do Ministério da Saúde, um interesse enrustido, né? Porque o ministro não pode falar, porque se fala ele perde o emprego, ele está prezando muito mais o emprego dele do que os interesses da população, mas está tendo até o interesse na vacina, agora está faltando vacina. Vai faltar vacina. O pessoal está economizando vacina quando não devia economizar. Devia ter vacina de sobra para atender a toda a população, para se fazer uma vacinação em massa. Não tem. Por quê? Porque o governo não se preveniu. Porque o governo não reservou dos fabricantes. Aquilo que foi reservado, por exemplo, na China, já chegou tudo. Já não tem mais. Tem apenas o compromisso. A China tem um compromisso, a Coronavac tem apenas um compromisso com o laboratório Butantan. Agora, o Butantan não tem capacidade, né, para atender a toda a população brasileira ao mesmo tempo, numa campanha, a não ser que tivesse fabricado, que tivesse depositado essa vacina. Foi difícil para o Butantan, porque o governo federal boicotou o tanto que foi possível, o tempo que foi possível ao Butantan. O próprio Butantan já devia estar distante, né? Já devia estar fabricando vacina já há muito mais tempo, já não faltaria mais nada, né, de insumos para a fabricação dessa vacina, não fosse o desinteresse marcado do governo. Agora não vão me dizer, não, porque o governo federal não queria e não quer a vacina do Coronavac, porque o governo mistura a vacina com campanha eleitoral. O governo está mais preocupado em prejudicar politicamente o adversário do que em prejudicar o vírus da Covid-19. Essa é a verdade. É a grande verdade, as pessoas ficam putas comigo, o pessoal desliga, vai embora, fica bravo, manda recado, que eu sou um velho gargaco, não sei o que lá, mas a realidade é essa. A realidade nua e crua. As pessoas têm que deixar um pouquinho de lado esse problema da paixão política e se apaixonar mais pelo Brasil, pelos interesses nacionais. Acabar com essa confusão que estão tentando enfiar na cabeça do povo, que Bolsonaro é Brasil. Bolsonaro não é Brasil. Bolsonaro vai passar e o Brasil vai continuar, o Brasil vai ficar aí, a sociedade brasileira vai ficar. Porque essa paixão desmedida de determinada falange, dessas milícias midiáticas, em atender essas bravatas e essas pacholices do presidente da República. Eu fico imaginando aqui o seguinte, já imaginou? Eu estou vendo aqui, ó, lá nos Estados Unidos, tem um levantamento que já apurou, o levantamento já apurou, que o Trump é responsável por 40% das mortes lá nos Estados Unidos. Mas como? Ele é responsável porque ele negou. Negou. Porque ele boicotou os estados, boicotou Nova York, tudo quanto era estado, inclusive estados republicanos, dirigidos por republicanos, boicotou. Ele fez pior que o Bolsonaro fez aqui. Ele fez campanha eleitoral em plena pandemia, aglomerou pessoas em plena pandemia, pessoas que tanto quanto ele não acreditavam na pandemia. E o estudo técnico e científico, é por isso que esse pessoal da Terra plana não gosta da ciência. São anti-ciência, porque a ciência mostra. A ciência mostra assim como mostra a Rede Globo, mostra a realidade. E esse pessoal tem horror à realidade. Mostrou, então está aqui o estudo. Eu gostaria até que esse estudo fosse feito também no Brasil. Porque as pessoas dizem que a responsabilidade é dos governadores, dos prefeitos. Agora eu pergunto para você, qual prefeito decreta restrição com prazer? Qual governador tem a satisfação mórbida de decretar toque de recolher? Nenhum tem.
pelos governadores se dependessem deles, se eles tivessem a mesma compreensão que tem o Bolsonaro, estava tudo aberto e arreganhado. Porque o Bolsonaro sempre foi contra os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Sempre desprezou esses protocolos. Não é agora que vai dizer que é o contrário, porque está aí, não é uma coisa histórica, é uma coisa que aconteceu ontem, que está acontecendo hoje. O presidente da República continua contra as restrições. Agora, como evitar o coronavírus? Evitar o coronavírus com cloroquina, com ivermectina, com esse kit de pandemia aí? Se esse kit de pandemia valesse alguma coisa, não morria ninguém em Campo Grande, porque aqui em Campo Grande, praticamente os médicos, todos os médicos praticamente, eu vi um dia desse um abaixo-assinado de 200 médicos de Campo Grande que estão receitando o tal de tratamento precoce e que não está valendo nada. Aí as pessoas falam, não, Sérgio, é porque não estão receitando. É claro que os médicos estão receitando. É claro que se você for à farmácia, não precisa o médico receitar, porque se o médico receitar, o médico está receitando sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia. Está receitando por acaso, apenas em cima de um discurso político. Então, se você acredita, né, que a ivermectina, que o próprio laboratório que fabrica, dono da patente da ivermectina, já disse que não vale, que não serve, que a cloroquina, que a azotramicina, tal, que esses remédios aí são eficientes para o tratamento precoce, não precisa o médico receitar, não. Você compra sem receita aí em qualquer farmácia. Estão lá até anunciando. Viu uma farmácia onde diz, temos ivermectina. Você compra. Né? Então você, já que o médico medica, né, aconselha e diz que não tem contraindicação, vai lá e compra e toma. Não precisa esperar o médico. Mas os médicos não estão receitando. Quem não receita são os médicos que têm responsabilidade. São os médicos que sabem que não adianta receitar. E ainda ontem eu vi um estudo científico mostrando aí que a azotricina ela tem um efeito que pode, né, atender aquilo que o Mandetta sempre disse, né? Esse tratamento poderia ser feito no final, quando já não tivesse nenhum outro tipo de atendimento a dar ao paciente, então que se aplicasse esses remédios. E essa azotricina aí, ela foi provada que no final, né, do tratamento, quando não tiver mais jeito, ou aparentemente não tiver mais jeito, quando já se adotarem todos os recursos, pode aplicar que ela pode valer. Mas no final, e não no começo, até porque não existe preventivo para o coronavírus. O preventivo para o coronavírus é a vacina. Né? Isso aí, eu estou dizendo isso aqui desde o começo, não é só eu que estou dizendo, não. Quem diz é o cientista, é a ciência que diz. E se eu não acreditar em Deus, e se eu não acreditar na ciência, eu vou acreditar em quem? No curioso? Vou acreditar no vizinho que ouviu que alguém falou? Vou acreditar no que dizem as redes sociais? Absolutamente. Não dá para você, né? Não dá para você cair nessa. Então, agora, eu vi na Rede Globo ontem à noite, no Jornal Nacional, uma notícia que realmente vem confirmar tudo aquilo que eu tenho dito aqui, né, no programa com relação ao negacionismo do presidente Bolsonaro e de sua milícia midiática. Onde é que eu estou vendo? Estou vendo aqui esse negócio do medicamentos para transplantados. Pessoa que faz transplante do coração, transplante do rim, qualquer tipo de transplante que ele faça, ele precisa de 2 medicamentos. Então, está muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Levantar. Ah, legal. Tem que ficar bonito. Não, agora ficou muito ruim, agora ficou muito baixo. Bem, aí tem 2
É que eu estou fazendo aqui de casa, né? Eu estou no isolamento, então estou isolado até do, do apoio técnico. Mas eu estou tranquilo. Eu estou me ajeitando aqui, estou criando o próprio cenário. É difícil. 78 anos depois é difícil você aprender, né? Mas tudo bem, vai. Mas eu falava aqui dos medicamentos para transplantar. São duas drogas, dois medicamentos. O nicofenolato e o tracocimo. Esse nicofenolato é fabricado pelo laboratório do Exército. E esse tracocino é fabricado pela Fiocruz. O transplantado, ele precisa de ele precisa desses dois medicamentos, dependendo do tipo de transplante que ele fizer. Coração, rins, né? São os dois transplantes mais comuns no Brasil hoje, é coração e rim, né? Tem outros transplantes aí que eu não vem ao caso agora o tipo de transplante, porque o interessante é ter o medicamento. Esse medicamento, ele é muito caro. Medicamento importa, se você tiver que importar, né? Porque só dois laboratórios fabricam para distribuição gratuita para os transplantados. É o laboratório do Exército, que já falei, e o laboratório da Fiocruz. Agora, sabe quanto é que custa esse medicamento? Cerca de R$ 3.000. Uma caixinha lá, determinado número de comprimidos. Cerca de R$ 3.000. 3.000. Quem que pode? Qual é o transplantado que pode comprar? Tem que comprar. Ou ele compra, ou ele morre. É um remédio de uso contínuo. Vai usar a vida toda. O transplantado precisa do nicofenolato e do tracocimo. São os dois remédios. Aí, veja só a que ponto nós chegamos no Brasil. Os laboratórios, tanto do Exército como da Fiocruz, interromperam a fabricação desses dois produtos, desses dois medicamentos, para fabricar cloroquina. E os dois medicamentos são, né, medicamentos recomendados, aprovados pela Anvisa, recomendados, são os dois únicos remédios que realmente atendem ao transplantado. Aí interrompe ou reduz a produção desses medicamentos para produzir um medicamento que não é recomendado para o combate ao coronavírus. Não é recomendado, não tem recomendação nenhuma. Aliás, tem contraindicação de todas as sociedades médicas do mundo. A Anvisa não aprovou. A Anvisa aprova a cloroquina para a malária e para o lúpus. Agora, foi tanta cloroquina para o coronavírus que está faltando agora também para a malária e para o lúpus. Então, a falta de controle. A falta de controle que vem de onde, gente? Falta de controle que vem do desinteresse da autoridade para com o tratamento do coronavírus, para o combate ao coronavírus. Então, o Bolsonaro inculcou, botou na cabeça que cloroquina cura. Contra tudo e contra todos. Tem apenas um grupo de médicos, né, que ele fez a cabeça desses médicos, para dizer, não, esse é bom, recomenda, tal, quando na verdade não é nada disso. Então, eu fico extremamente preocupado, né, com esse comportamento do governo em cima dessa falta de responsabilidade. Então, o que aconteceu lá no Sistema Nacional de Transplante?
A Daniela Salomão era diretora desse sistema. Daniela Salomão, médica e tal. E ela, numa videoconferência com autoridades científicas, reclamou a falta ou a escassez desses dois produtos, do nicofenolato e do tracocimo. Reclamou, estava faltando, era um perigo, porque muita gente poderia morrer, né, por falta do medicamento e tal. O que aconteceu? Ela foi demitida. Ao invés de resolver o problema do medicamento, botar o laboratório do Exército e o laboratório da Fiocruz para voltar a fabricar normalmente, resolveram, tiraram a Daniela Salomão. A solução vem se você fabrica, se você faz o produto. Ela fez uma denúncia que chamou a atenção do próprio Exército, laboratório do Exército, da própria Fiocruz, porque o laboratório do Exército não controla a distribuição. A Fiocruz não controla a distribuição. Eles recebem encomenda e fabricam o produto, e produzem, né, os medicamentos. Então não tem nada a ver. É lastimável que esteja acontecendo isso, né? E que essa cloroquina que caiu na capa, tem gente aí que é apaixonado pela cloroquina, tem cara que vai casar com a cloroquina. A cloroquina não resolve nada, nada, absolutamente nada. Cloroquina tem efeito apenas psicológico. Agora, o vírus não tem nada com psicologia. O vírus é uma realidade letal que está aí. Então, o tratamento precoce contra o coronavírus, além, naturalmente, da vacina, é esse tratamento que eu faço e que as pessoas de bom senso estão fazendo, que é o tratamento da própria saúde, né? São os cuidados. Esse que é o tratamento precoce que se dá ao coronavírus. É você dormir na hora certa, acordar na hora certa, se alimentar corretamente, tomar vitamina D através do sol e através das cápsulas que o médico vai receitar. Sintetizando, você tem que evitar a gripe. Se você tiver o suficiente para evitar a gripe, você está isolado. Você tem anticorpos para evitar o coronavírus. É claro, você vai tomar todos os cuidados de isolamento social, de distanciamento pessoal, de usar máscara, de todos obedecer minimamente os protocolos indicados pela Organização Mundial de Saúde. Você não pega. Não é a ivermectina que está impedindo, porque eu tomei ivermectina e não pegou ninguém na minha família toda tomou. Aí eu tomei o kit Benítez, o kit Dr. Benítez, e isso é mentira, você não pegou porque você não ia pegar mesmo, porque você tem anticorpos. Ivermectina não representa anticorpos, cloroquina é a mesma coisa. Azitromicina é a mesma coisa. O anticorpos está na sua imunidade. Lá está o anticorpo. Está falando, eu faço isso. Eu estou no meu isolamento parcial possível, não deixo de sair de casa, é claro, saio de casa normalmente para ir ao médico, para atender algum compromisso, e estou tranquilo. Não vou pegar o coronavírus. Por quê? Porque eu não pego gripe. Eu não pego gripe. Tomo vitamina C, zinco, limão. Faço minha oração diária. Então eu não pego. Estou tranquilo. Não vou pegar. Não vou pegar porque estou apegado a Deus e apegado à ciência. Porque a ciência, eu disse isso aqui já muitas vezes, ciência não é coisa do diabo. A ciência é coisa de Deus. Bem, eu quero falar daqui a pouco sobre a discriminação que está havendo. As redes sociais já estão começando a discriminar trabalhador, forçando
empresários a exigir atestado ideológico dos trabalhadores, isso é grave, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar mais sobre o, o esgrima, né, do Paulo Guedes para voltar ao assunto da CPMF. Estão querendo criar aqui um imposto da pandemia, tá? Vou falar sobre esse assunto depois do Tempo para o Centro-Oeste, nesta sexta-feira. O tempo é com você, Índio. A sexta-feira será marcada por tempo muito instável no centro-oeste por causa de uma grande mudança na circulação dos ventos. Por isso, o céu fica encoberto em grande parte de Mato Grosso do Sul, no centro-sul e leste de Mato Grosso e em áreas do centro-sul e oeste de Goiás. Nas capitais desses 3 estados, há risco para chuva forte que acontece a qualquer hora. O tempo deve ficar mais estável pela manhã e as pancadas com raios se concentram entre a tarde e a noite, no oeste e sul mato-grossense, na região de Brasília, no norte e leste goiano e também sobre áreas do centro-norte de Mato Grosso. A temperatura mínima prevista em Brasília é de 18, máxima de 27 graus, em Goiânia, mínima de 21, máxima de 29 graus. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Esse programa não vai ser apresentado na segunda e nem na terça-feira. Vou dar um refresco, né? Vou dar um refresco para o pessoal que não gosta, que assiste, mas não gosta. Assiste, mas não gosta. Segunda-feira e terça não vai ter programa. Não vai ter carnaval, mas não vai ter o programa Sérgio Cruz. Volta na quarta-feira, né? O programa do Boca do Povo vai ter normalmente na segunda. Não sei se na terça, mas na segunda vai ter e volta na quarta. É isso aí? É isso aí? Vai ter o Boca do Povo? Mas quarta-feira é certo que vai ter, né? Então tá bom. Então é isso aí, ó. Agora o programa Sérgio Cruz não vai ter na segunda-feira e nem na terça. Vai voltar só na quarta-feira. Quarta-feira a gente volta tranquilamente. Aqui já está decidido. A diretoria já decidiu. Vai ter programa do Sérgio Cruz nem na segunda e nem na terça-feira. Olha, eu tenho falado aqui, eu tenho que explicar o seguinte. Eu sou contra a criação de qualquer tipo de novo imposto. Eu sou a favor de uma reforma tributária que organize definitivamente esta bagunça fiscal que tem no Brasil, né? Uma reforma tributária que reduza, né, essas alíquotas aí, que reajuste essas alíquotas do imposto de renda, uma reforma tributária que reduza, né, até que reduza os impostos, porque quanto menos imposto você pagar, mais você tem capacidade de investir. Nesse caso, por exemplo, da trabalhista, né, enxugar esse mundo de encargos que as empresas têm e que o próprio trabalhador tem e transformar isso em renda para o trabalhador. É isso que eu sou a favor. Agora o cara vem
está havendo aí um papo aí do Bolsonaro com Malafaia. Não, porque nós temos que tirar o direito dos trabalhadores, reduzir os direitos. O trabalhador tem muito direito. O direito que o trabalhador tem é o que ele paga. Ele paga a fundo de garantia, ele paga. Ele paga a Previdência Social, ele paga. Ele tem direito à aposentadoria. Porque nós temos que prestigiar as empresas e tal. Tudo bem. Agora, a melhor forma de prestigiar as empresas não é abolindo direito dos trabalhadores, é reduzindo obrigações fiscais das empresas. Reduz o máximo possível, porque se você reduz imposto da minha empresa, eu que posso contratar, estou contratando 10, posso contratar 15, posso contratar mais, porque os encargos, sobretudo os sociais, eles comem a empresa pela perna. Mas não só as contribuições sociais, mas todas as contribuições fiscais, de um modo geral, terminam prejudicando a dinâmica do comércio, da indústria, dos investidores, daqueles que investem no mercado de trabalho, principalmente. Então, seria... eu sou contra essa criação de impostos. Nós temos muitos impostos. Nós pagamos cerca de 40%, né, quando mataram o Tiradentes, porque o Tiradentes era contra um quinto. Contra o quinto, né? O Tiradentes não queria, achava que era demais você pagar um quinto daquilo que você minerava, tirava lá de ouro e tal. Um quinto você pagava, era demais, era muita coisa. Hoje, o brasileiro paga quase a metade. Quase a metade. Paga 2/5 daquilo da renda que ele tem, ou da renda daquilo que ele fatura, daquilo que ele vende. Então, explicar bem, deixar bem claro, não é porque o Sérgio Cruz é a favor da CPMF. O que eu tenho dito com frequência, obstinada frequência, é que do jeito que está aí, com essa política fiscal que nós temos hoje, imexível, se o governo não tiver um novo imposto, ele não aguenta, ele quebra. Isso eu tenho falado desde o dia que derrubaram a CPMF. Falaram, olha, o Brasil vai começar a quebrar por falta da CPMF. Por quê? Era bem melhor ter abolido uma série de outros impostos e ter deixado a CPMF. Porque a CPMF é dinheiro garantido, é dinheiro carimbado, é um dinheiro que o cara não conseguia sonegar, porque era descontado na boca do caixa. Agora, fazer uma CPMF com essa bagunça que está aí, eu sou contra. Agora, sou contra e vou continuar sendo contra. Mas sou suficientemente esclarecido para entender que, sem um novo imposto, do jeito que está aí, o governo não tem condições de tocar financeiramente o país. O país não tem. Porque vai ter orçamento de guerra, tudo bem. Mas tudo isso vai ter que ser pago um dia. Uma hora vai ter que ser pago. Você entendeu? Uma hora vão ter que pagar isso aí. Vão ter que pagar. Mas o governo vai ter que criar dinheiro novo. Vai ter que entrar dinheiro novo. E o Paulo Guedes tem falado isso desde o início do governo. Foi mandado embora o primeiro presidente da Caixa Econômica Federal exatamente porque defendia isso. E o Bolsonaro era contra. Ele continua sendo contra. Qualquer cidadão é contra. Até o presidente da República é contra. Mas se não criar a CPMF para financiar programas sociais, não vai ter dinheiro para pagar Bolsa Família, não vai ter dinheiro para sustentar auxílio emergencial,
não vai ter dinheiro para nada, porque o dinheiro do Brasil... Não existe dinheiro no Brasil, acabou o dinheiro do Brasil. O Brasil só tem dívida. Então, para compensar, tem que ter imposto novo. Se não tiver, não compensa. Veja bem, não estou defendendo, não. Estou dizendo que se não tiver, estou apenas prevendo o caos se não tiver dinheiro novo. E não é à toa que o Paulo Guedes inventou de criar imposto digital, imposto não sei do quê. Agora ele está com essa onda aí de criar o imposto social, né? Para financiar auxílio emergência, para financiar a Bolsa Família, e pelo menos enquanto durar a pandemia. É essa história que eu estou... Esse é o novo lenga-lenga que eu estou ouvindo por aí. Falar da liberação dos documentos do Vaza Jato. Está aí muitos juristas contra, quer dizer, terminou dividindo a opinião, até porque atendeu, não sei até que ponto beneficia o Lula, mas atendeu uma ação proposta pelos advogados do Lula, que foi a liberação dos vazamentos da Lava Jato. Isso aqui o Lula vai anexar aos documentos para a suspeição do Moro. Vai anexar. Agora, o Moro, claro, o Moro e o Ministério Público acham que esses documentos não podem ser anexados porque foram conseguidos de forma criminosa, através de hackers. O que tem que considerar é o seguinte: o documento é verdadeiro? O documento corresponde àquilo que estava no Telegram da Lava Jato e do Moro? O documento pode ser criminoso, mas é verdadeiro. Até porque, na delação premiada, e o próprio Moro concorda com isso, na delação premiada, a delação pode ser até suspensa. Aconteceu com os irmãos Coragem, os irmãos JBS. O Ministério Público e a Justiça cassaram a delação. Só que o que foi dito na delação premiada está tudo sendo investigado. Tudo sendo investigado, dado de forma mentirosa, criminosa ou não, enganosa, os documentos estão sendo investigados. Então, não vejo por que não investigar também os vazamentos. E foi o próprio Moro que instituiu o vazamento, que validou os vazamentos, inclusive vazamentos ilegais, como aquele telefonema da Dilma para o Lula, lembra? Do querido? Ah, pode vir, o querido, tá. Ah, obrigado, querida. Tá, lembra disso aí que foi usado, fartamente usado pelos políticos da oposição ao PT? No impeachment, então, tchau, querido, tchau, querida. Usou-se muito isso. Que o Moro liberou um vazamento depois que ele mesmo havia suspendido o grampo oficial do telefone do Lula. E aquilo ali ele justificou que era de interesse nacional. Ora, é de interesse nacional também os vazamentos da Lava Jato. É de interesse da Justiça. É de interesse de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas que foram condenadas pela Lava Jato sem ter nada a ver. Dezenas de pessoas, inclusive alguns que estão na cadeia hoje, são poucos, né? Poucos estão na cadeia, e só peixinho. Peixe grande não tem nenhum na cadeia. Peixe grande está tudo fora. É preciso, gente, doa quem doer, machuca quem machucar, contraria quem contrariar. É preciso passar a limpo a Lava Jato. Porque muita gente não acreditou na Lava Jato. Eu não acreditei na Lava Jato.
Eu sempre achei, sempre falei, e tem muita gente que fica puta da vida comigo quando eu repito isso, que a Lava Jato tinha dois objetivos. Primeiro, prender o Lula, e segundo, eleger o Bolsonaro. E conseguiu os dois objetivos. Mas é preciso revisar, né? Revisar essa história enquanto ela não foi para a história. Para não ir para a história de uma forma arrevesada. Para não ir para a história com uma forma equivocada, com uma versão que não é a verdadeira. Esses diálogos do juiz com os promotores é altamente comprometedor. E não sou eu que estou conceituando, não. O conceito são de juristas independentes de todo o Brasil. De juristas independentes de todo o país. Então, essa liberação dada pelo Supremo, pela turma do Supremo, inclusive com o voto do ministro recentemente nomeado pelo Bolsonaro, tem um significado importante. Passar a limpo a Lava Jato, os exageros da Lava Jato, o projeto da Lava Jato, o projeto de poder da Lava Jato, a contaminação política que tomou conta da Lava Jato. Mas a Lava Jato devolveu quantos bilhões? Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Ficou só na narrativa. Muito pouco dinheiro foi devolvido. Foi devolvido muita promessa, muito compromisso. Foi lá, assinou, não, vamos devolver. Das leniências aí, das empresas, tal, a empresa não pagou nada. Fez um compromisso, né, de parcelamento, vamos parcelar em 20, 30, 40 anos. Foi o que aconteceu. E ninguém vai pagar nada. Sobretudo depois que o Centrão fez parceria com o Bolsonaro. Por que o Centrão fez parceria com o Bolsonaro? Para sepultar exatamente a Lava Jato e toda a sua investigação. E tudo que aconteceu na Lava Jato. Porque a Lava Jato deixou brecha. Porque a Lava Jato era feita com objetivo político. Então agora não se sabe quem está certo ou quem está errado. Não dá para você dar crédito a um delator. Porque o delator o fez sob pressão, sob tortura psicológica. Você sabe o que significa ficar 4, 5, 6, 7, 10, 20 meses preso? Para ser obrigado a confessar uma coisa que você não fez? Para ser obrigado a assinar uma confissão feita pelo seu Dallagnol? Porque lá no Ministério Público as confissões eram feitas assim. As delações eram aceitas com essas condições. Você fala isso, fala isso, nós aceitamos a sua delação. Caso contrário, não aceitamos. Foi feito assim com muita gente. Inclusive, o cidadão está aí, vivo, solto e vivo, que é o ex-senador Delcídio Gomes do Amaral. Fizeram tortura psicológica e tortura física contra ele. Colocaram ele num local e jogaram um cano, né, de explosão lá de combustível para ele sentir o cheiro do trem. Quer dizer, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O cara vai lá e confessa. Eu confessaria. Qualquer um. Só teve um que não confessou. Foi o Zé Dirceu. Esse aí, Zé Dirceu, não confessou. Não caguetou. Não mentiu. Agora, esse Palocci é um cagão. Tá? Confessou tudo aquilo que não tinha nada a ver, inventou história, criou fato. O negócio dele era sair urgentemente da cadeia. E conseguiu. Outro que também não confessou, o Eduardo Cunha, mas já está solto. Agora está em prisão domiciliar, mostrando a sua lustrosa tornozeleira eletrônica, está lá. Inclusive ajudou muito o Bolsonaro agora. Ele e o Collor ajudaram bastante o Bolsonaro nessa eleição da mesa. Ele, como antigo chefe do Centrão, trabalhou, né, cada membro aí do Centrão que está na ativa ainda, para votar nesse cidadão que ganhou aí
a eleição de presidente da Câmara dos Deputados, que era o candidato do Bolsonaro, assim como o Fernando Collor de Mello ajudou, né, a eleger como senador o Pacheco, né, que está lá. Então, o Collor está usando bem desse pessoal. Olha, o Bolsonaro, é que eu acho muito parecido o jeito do Bolsonaro com o jeito do Collor. É claro, o Collor era um pouco mais refinado, né? mais intelectual, mais aristocrata. O Bolsonaro era mais bruto, mais jogo bruto e tal, mais caserna. Então, o Bolsonaro aproveitou bem. O Bolsonaro está aproveitando Collor, que não é flor que se cheire. Está aproveitando o Roberto Jefferson, que é bandido. Roberto Jefferson é bandido. Ele, aquela filha dele, que foi deputada federal, que foi proibida, inclusive, de ser ministro. Era tão enrolada que não foi nomeada para o Ministério do Trabalho e a Justiça não deixou ela tomar posse. De tão enrolada que ela era. Esse pessoal que está se aproximando, né, com rapidez se aproximando do Bolsonaro, assim como se aproximaram da ditadura militar. Falar em ditadura militar, estou vendo aqui uma notícia de que a comissão que elabora exames do Enem estão querendo trocar os termos ditadura militar por regime militar. Uma tremenda de uma babaquice, até porque não existe diferença. Regime militar é ditadura. Ditadura é apenas um termo mais pesado. Ditadura. Ninguém quer ser ditador. Ditador. Mas o regime militar é ditadura. Qualquer regime de partido único é ditadura. Qualquer regime que não tenha o aval eleitoral do povo é ditadura. E o regime militar foi uma ditadura. Mas tinha eleição para deputado, para senador, para prefeitos em algumas cidades, mesmo nas capitais, só tinha eleição normal. O Paraguai também tinha, no tempo do Stroessner. Olha, no Paraguai tinha até eleição para presidente da República. Tinha eleição para governador, tinha para tudo, tinha eleição para todo mundo. Né? Eleição para todo mundo. Mas era uma ditadura. Porque a eleição era de mentirinha. Assim como eram as eleições aqui no Brasil. Eleição de mentirinha. Elegia. Se o regime não permitisse, caçava o cara. Sem contar que não havia eleição para governador do estado, que não havia eleição para prefeito das capitais, que não havia eleição para prefeitos de municípios da área de fronteira, que não existia eleição para prefeitos em instâncias hidrominerais. Quer dizer, Três Lagoas, para você ter ideia, era considerada uma instância hidromineral. Que instância que é? Lá tem uma usina hidrelétrica que tinha lá, mas já virou município de instância hidromineral. Então, é isso aí. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje, esse problema que está nas redes sociais. Está nas redes sociais, e eu tenho visto já com uma certa insistência, alguns cidadãos, algumas pessoas, alguns canalhas, que se dizem empresário, que eu não acredito que seja, fazendo campanha para outras empresas. Olha, não contrata comunista. Não contrata pessoal da esquerda. Porque o pessoal da esquerda é contra os empresários. Porque o pessoal da esquerda só defende os trabalhadores, não defende os empresários. Então não contrata esse povo. Esse pessoal é contra o Brasil. Não contrata. Pega um atestado, né? Não sei onde ele vai conseguir, mas eu sei onde ele vai conseguir. Um atestado ideológico. Sabe onde ele está sugerindo? Nas redes sociais. Então, quando o cidadão, a pessoa vai pedir emprego na sua empresa, pega o perfil dele. Primeira coisa, qual é o seu perfil no Facebook? Tá? Então, tá bom. Se você é contra o Bolsonaro, não admite. Não vai ser admitido. Se você é a favor do Bolsonaro,
Porque também não tem esse negócio de ideologia, não. Aqui o Brasil virou um bolsonarismo. O cara pode ser de direita, pode ser... Se ele defender o Bolsonaro, ele é gente boa, ele é do bem. Então, pode contratar. Estou vendo isso, isso é grave. Isso deve chamar a atenção do Ministério Público, dos procuradores do Ministério Público, para fazer uma varredura nas redes sociais, para vetar, para bloquear todo esse tipo de campanha, porque essa campanha ela é altamente subversiva. Ela é contra as leis do país. Não tem nada a ideologia da pessoa com a sua competência para trabalhar, o seu trabalho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a minha opinião no meu perfil com a minha profissão, com aquilo que eu faço. Pode até ter, mas não vai prejudicar a minha instituição, a entidade onde eu estou trabalhando. Pode o dono da empresa não gostar, mas o dono da empresa não tem que avaliar a minha ideologia, a minha preferência ideológica, a minha preferência sexual, não tem que... Nada disso. Tem que avaliar o meu currículo, aquilo que eu sei, o que eu não sei fazer. E não ir lá no meu Facebook para saber se eu falo mal do Bolsonaro, se eu critico o Bolsonaro. Não tem nada a ver. Tá? Nada a ver. Mas está acontecendo. Já recebi vários vídeos de pessoas que se dizem empresários, que eu duvido que seja, porque o empresário moderno hoje é consciente, sabe exatamente o que ele quer. O bom empresário não se apaixona politicamente. Não tem paixão por política. O bom empresário quer vender o seu produto. O bom empresário quer fazer os seus negócios. O bom empresário vende para a China, compra da China, se o negócio for favorável. Ah, não vamos comprar da China, porque a China é comunista. Vamos comprar não vamos comprar país tal. Vamos comprar não vamos vender para a Venezuela, porque a Venezuela é um país comunista. Não vamos vender para Cuba, tal. Eu acho isso aí altamente perigoso, porque é uma coisa que vai pegando, sabe? Vai pegando e vai prejudicando milhares de famílias e prejudicando a própria dinâmica da atividade empresarial no Brasil. Já tem uma porção de desemprego sem atestado ideológico. Imagina se esse troço pega, né? Vai lá no perfil do Sérgio Cruz, o Sérgio Cruz não consegue emprego em lugar nenhum, porque o Sérgio Cruz critica o Bolsonaro. Tá? Então, isso aí, os democratas têm que estar atentos para essa tendência, né, que está aí nas redes sociais. É uma tendência grave e que a gente tem que levar em consideração. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa Sérgio Cruz. Segunda-feira não tem, terça-feira também não tem. A gente volta na quarta-feira. Agora, segunda-feira, tem normalmente o programa do Pedro Paulo, programa Boca do Povo, tá? E com a minha, claro, vou participar do programa, mas este programa não vai ter na segunda e na terça-feira. A gente, antes de encerrar, antes de você desligar aí da rede social, agradecer ao pessoal do Facebook, agradecer ao pessoal do YouTube e agradecer particularmente o pessoal que assiste esse programa pelo site daviamorena.com, que é a nossa maior audiência. E avisar que este programa hoje vai ser reapresentado às 11 horas, logo mais às 11 horas, às 6 horas da tarde e às 11 horas da noite, né, que é a última reapresentação. E depois da edição das 11 ao meio-dia, tem o programa o replay do programa Boca do Povo. Você entendeu bem? Tem o replay do programa Boca do Povo com B de Paula Filho, exatamente depois do final deste programa, às 11 horas. Tá bom? Ao meio-dia. Quando termina ao meio-dia, e ao meio-dia começa o programa do B de Paula. Quero agradecer sua atenção, esperar que você
assista na televisão o carnaval, vai ter muitas lives, vai ter uma porção de coisa, que você, se tiver que sair, não aglomera, não exagera, porque nós estamos conseguindo, né, a duras penas, acabar, né, enfrentar em posição de igualdade, graças à vacina, principalmente este coronavírus. E se você ficar em casa, se você não der chance para o vírus, você estará livre do vírus e não vai passar o vírus para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho. Tá bom? Um bom fim de semana, bom carnaval em casa, se puder, e até a próxima quarta-feira. Tchau, Pica-Pau!